Olá, muito boa tarde aos amigos de todo o Brasil. Mais um sábado juntos aqui pela Record. Que você esteja ao lado de quem você gosta, ao lado de quem você ama. Vamos juntos aqui pela Record até às 7h45 da noite deste sábado. E um bandido surta e tenta quebrar o vidro de uma viatura de polícia com um pedaço de madeira. Já me dá a imagem que acabou de chegar, por favor. Você vai vendo, olha. Olha que doido, completamente transtornado, hein? Se protege. Abre o áudio. Olha o taser. O policial deu o taser, ele caiu, dominou. Ele toma um tiro de taser. Ser feito. Repara. O policial teve e é imobilizado, ele não sabia onde estava. Queria voltar para casa. Os policiais então usaram essa arma de choque para controlar o bandido. Daqui a pouco você terá a reportagem completa, hein? E uma mulher tem um surto dentro de um supermercado e joga dezenas de garrafas de vinho no chão. Pode pôr no ar as imagens também, você que está chegando comigo de todo o Brasil. Repara a mulher. Ela discute com um homem que parece ser funcionário do mercado. Passa a mão na prateleira e vai derrubando tudo, olha. São mais de 40 garrafas caras de vinho. Vai se machucar de verdade? E ela ainda está prestes a agredir o rapaz com um soco, hein? Ela está completamente surtada. Daqui a pouco você vai ver como foi o final desse caso. Daqui a pouquinho o final dessa história, já. E um traficante usa jacarés para ameaçar usuários que não pagavam pelas drogas. Quer ver? Os policiais tiveram uma surpresa. Quando chegaram na casa do traficante, tinha um poço que criava jacarés, onde se criavam jacarés. Wagner era um dos traficantes mais procurados. Você vai ver daqui a pouco para que eles usavam o jacaré. Eu volto já. Já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil e pela Record Internacional com o nosso Cidade Alerta. E uma mulher dentro de um supermercado acaba tendo um surto, assusta os frequentadores do mercado, jogou dezenas de garrafas de vinhos caros no chão. Me dá a imagem, por favor, repara nessa mulher aí no detalhe. Ela aparentemente está discutindo com um homem que seria funcionário do supermercado e já jogou uma parte das garrafas no chão, repara. E agora ela... direto pro chão, pelo menos outras 12, ó. Estão me contando aqui. Vai se machucar de verdade? Vai se machucar mesmo, porque afinal de contas, é um material cortante e ela pega a garrafa e ainda tritura antes de colocar o restante no chão. São pelo menos 40 garrafas de uma vez só, hein? E você vai ver que a situação fica ainda mais complicada quando o homem se aproxima dela. Não. Ela vai atacar esse homem. Vai. Ela vai atacar esse homem. Outras pessoas entram, tentam apartar a confusão. Segura e tira daí. Você vai vendo comigo as imagens que vão chegando no nosso Cidade Alerta. Ela teria sofrido um surto psicótico e vai sendo contida por um homem que seria policial à paisana. Este caso aconteceu em Londrina, uma cidade do interior do Paraná. Olha, para você que está chegando comigo agora no nosso Cidade Alerta, daqui a pouco nós vamos entrar no caso da chacina, porque afinal de contas, a notícia mais quente do dia é que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou o assassinato das 18 pessoas na chacina da semana passada na região metropolitana de São Paulo. As apurações, a investigação não para e agora a polícia ampliou o foco, ou seja, essa entidade americana exigiu do governo de São Paulo explicações dessas mortes. Os militares de 2 batalhões de Osasco, onde aconteceu a maior parte dos assassinatos, estão na mira da investigação. Você vai saber no programa de hoje, por informações preliminares obtidas com uma fonte da polícia por meio do nosso Percival de Souza, desse grupo de 10 pessoas, dessas pessoas que participaram, que mataram essas 18 pessoas, quantas eram policiais militares, guardas civis metropolitanos e ex-guarda civil metropolitano. Me dá as imagens do caso também, porque essa imagem que você está vendo é a mais analisada neste momento pelos peritos de São Paulo. Numa delas aparece um atirador com canhoto, ou seja, atirando com a mão esquerda. E a polícia já fez um levantamento dos policiais militares e dos guardas civis metropolitanos que atiraram com a mão esquerda. Repara, é difícil ver alguém atirar com a mão esquerda, não é fácil. E isso chamou a atenção dos peritos. Espera aí, se esse homem atira com a mão esquerda, quer dizer o quê? Que nós vamos, vem para mim por favor, nós vamos até
o batalhão de polícia, nós vamos até a sede da Guarda Civil Metropolitana e vamos recolher as armas de quem atira com a mão esquerda. Daqui a pouco você terá a cobertura completa da chacina, mas antes, acaba de me chegar a informação de novas vítimas de Antônio Carlos, o golpista Dom Juan. Essas vítimas apareceram. Ele é acusado de aplicar golpes em várias socialites e agora homens também dizem ter sido enganados pelo golpista. Veja comigo. Esse homem que não quer se identificar levou um golpe de R$8 mil. Ele é mais uma das vítimas do golpista Antônio. Ele pediu para fazer um depósito, para fazer o emplacamento do carro. Aí que eu vi que a conta era de uma pessoa lá de São Paulo. Aí que eu vi que eu tinha caído no golpe. Aí eu fui até na delegacia. Aí chegando lá, ele puxou o histórico dele. Me falou tantas passagens que ele tinha. Aí eu fui até a concessionária que eu tinha feito, eu tinha me mostrado o cadastro dele. Aí chegando lá, eu vi que eu tinha caído no golpe. A vítima procurou a delegacia e foi atrás do golpista, que passou a ameaçá-lo de morte. Ele falou que um dia que estava na porta da minha casa, que ia encher minha cara de bala, que é isso, que era aquilo. Eu saí lá fora, não tinha ninguém lá fora, só com... eu ligava para ele, dizendo, segundo ele, que estava em Goiânia, na mesma hora estava em Goiânia, estava no Rio. O homem, como todas as vítimas, sentia confiança em Antônio. Meio suspeito, fiquei assim com ele, mas normal, ele me tratou normal, educado, tranquilo, cara. Falava bem, tudo era, não tinha o comparsa dele, que era mais assim, não era aquela coisa toda, mas ele super educado. A lábia de Antônio é de impressionar. Apesar de ter aplicado golpes em homens, o foco dele eram as mulheres mais velhas. O golpista se aproveitava principalmente das viúvas ou divorciadas. Com todo o charme de galanteador, adicionava as vítimas nas redes sociais. Seduzia e elogiava essas mulheres, até fazer com que elas se apaixonassem por ele. O objetivo de Antônio era marcar um encontro com as vítimas. Em restaurantes, era um cavalheiro, pedia comidas e bebidas mais caras, até pagava conta. Encantadas e envolvidas com o golpista, as vítimas passavam detalhes da vida financeira, como dados bancários e senhas de cartões de crédito. A polícia ainda vai ouvir todas as vítimas para saber como ele agia com cada uma delas. Mas, segundo o delegado, a forma mais comum era mexer no ego das socialites. Ele dizia que o carro delas estava velho e precisava ser trocado. Se oferecia para resolver o financiamento. Quando conseguia o dinheiro da entrada, desaparecia. Só nesse momento, elas percebiam que tinham levado um golpe. O golpista também fazia empréstimos no nome delas. Mas Antônio nem sempre teve essa cara de galã da alta sociedade. Para se aproximar das socialites e parecer rico, ele fez uma transformação e tanto. Fez plásticas, aplicou botox, comprou roupas e acessórios de grife. Chegou até a fazer curso de línguas. Ao escolher as vítimas na internet, Antônio adicionava os amigos delas nas redes sociais. Assim, elas se sentiriam mais confiantes. O golpista estudava os gostos das vítimas e até se dizia ser da mesma religião que elas. Antônio não tinha pressa para aplicar os golpes. Com uma das mulheres, ele chegou a se relacionar por mais de 3 anos. A Polícia Civil ainda não conseguiu levantar os bens comprados por Antônio com dinheiro dos golpes. A residência fixa e o saldo das contas bancárias em nome dele também são desconhecidos. Me dá o flagrante que acabou de chegar, por favor, põe no ar. Você vai vendo comigo um bandido em fúria. Quer quebrar a viatura da polícia, hein? Vai quebrar a viatura da polícia. Repara, olha o choque. Tomou um choque, hein? Tomou um choque. Daqui a pouco o flagrante. Eu vou pro intervalo, volto já já, Brasil. Já estamos de volta ao vivo com o nosso Cidade Alerta. O helicóptero da Record já está no ar. Daqui a pouco os flagrantes das principais capitais. O helicóptero nesse momento sobrevoa São Paulo. A frente fria que tanto foi comentada durante a semana não apareceu na capital paulista. A gente torce para que a chuva venha. Amanhã vai fazer calor.
Só que na segunda-feira, amanhã a máxima vai ser de 30. Na segunda-feira, a máxima de 19 graus em São Paulo. Não tem organismo que aguente. Atenção, traficante. A polícia foi prender traficante e de repente encontra isso daí, olha. Dá uma olhada. Jacarés, uma criação de jacarés. E você não vai acreditar para que esses jacarés eram utilizados. Para ameaçar os traficantes rivais e também para ameaçar os usuários de drogas que não pagaram as dívidas. Você vai ver daqui a pouquinho como funcionava essa espécie de tortura com jacarés por esses traficantes que foram encontrados. E me dá a imagem do homem em surto, hein? Um homem surta, ele tenta quebrar a viatura da polícia. Abre o áudio. Quebrar o carro ali. Cuidado, cuidado. Polícia vai usar choque. Olha o taser, olha o taser, olha o taser, olha o taser. Repara. O policial deu o taser, ele caiu, dominou, não tinha o que ser feito. Eu volto já já, me aguarde, Brasil. Rapidamente. Já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com Cidade Alerta e agora uma reportagem que vai chamar a sua atenção. Coloca aqui, por favor. Marilze e do outro lado, Elton. Eles se encontraram numa casa noturna, logo começaram a namorar. Possessivo, ciumento, Elton chega a ligar 20 vezes por dia para Marilze. Para saber se a Marilze já tinha almoçado, para saber com quem ela tinha almoçado, que horas ela ia sair do serviço, com quem ela iria embora para casa. Se ela não atende, ele pensa que está sendo traído. E assim que encontra, bate na Marilze. Uma noite, ao voltar de uma festa, o Elton fica na casa onde a Marilze mora, com a mãe. Eles brigam a noite toda e pela manhã a Marilze sai para trabalhar e aceita a carona de Elton. Assim que ela entra no carro de Elton, você não acredita, coloca a imagem, por favor, porque ela é realmente uma moça bonita, hein? Uma moça com uma beleza de dar inveja em qualquer mulher. Só que naquele dia, depois que ela ficou sem atender a ligação dele porque ela não tinha ouvido o celular na bolsa, ela pegou a carona e ela mal podia imaginar que seria a última carona da vida dela. Aí, olha, uma das últimas festas que os dois frequentaram, perto assim dos amigos, perto da família, parecia ser um casal qualquer. E agora você vai vendo a imagem que está me chegando do triste final dessa história, onde Marilze foi encontrada logo depois de entrar no carro do namorado, para a última carona da vida dela. Põe no ar. As imagens mostram um casal apaixonado. Esta festa aconteceu no sábado, 2 dias antes do desaparecimento de Marilze Bosa Gomes. Elton Prado aparece o tempo todo ao lado da namorada. Marilze parece estar alegre, feliz. Ela tinha planos, mas não imaginava que os ciúmes do namorado a mataria. No velório, todos estavam abalados com o desfecho desta história de amor e ódio. É ciúme doentio, né? Por causa de mulher, o cara tem uma mulher bonita e não quer perder para outra, né? Amigas de trabalho contaram para a polícia que Elton era possessivo. Ele ligava o tempo todo para o celular da vítima. Elton trabalhava como vendedor e Marilze era funcionária de uma empresa de telefonia em Curitiba. Os dois se conheceram numa casa noturna. Estavam juntos há pouco mais de 2 meses. Elton era de Santa Catarina e veio para Curitiba para trabalhar como vendedor. Reclamava da forma que ela se vestia, sendo que como a gente trabalha com cliente, a gente se veste de forma social, da postura dela, tudo para ele era um motivo. Então ele era paranoico. Era nesta residência que Marilze Gomes, de 34 anos, morava com a mãe, uma idosa com sérios problemas de saúde. No dia do crime, o casal passou a noite ali dentro. Durante a madrugada, discussão, briga. Marilze, então, acorda cedo para ir para o trabalho, dispensa a carona do namorado. Segue por esta rua até o ponto de ônibus mais próximo. Elton, desesperado, vai atrás de Marilze. No meio da rua, nova discussão. Ele obriga a Marilze a entrar no veículo. Assim que ela entra, abre a porta do carro, ela recebe um tiro, cai morta no colo do namorado. Ele então pega o veículo e fica perambulando quase 1 hora pelas ruas de Curitiba com a moça morta em seu colo. Aí ele tem a ideia de enterrar o corpo e ligar para a família, inventando uma história de que ela tinha sido sequestrada. Eu conversei com ele pelo telefone, ele falou que não sabia dela, que deixou ela no ponto de ônibus, e sendo que ele já tinha
atirado nela no caminho do ponto de ônibus. Ao ser ouvido na divisão de homicídios, Elton confessou o crime. A polícia apreendeu o celular da vítima. O detalhe que ajudou a chegar no assassino foi o fato de Elton ligar o tempo todo para a vítima. As ligações eram constantes, 15, 20 vezes ao dia. E quando Marlise não atendia as ligações, Elton se tornava agressivo e fazia ameaças. Depois do crime, a polícia achou estranho o fato de Elton não ter mais procurado pela namorada em lugar nenhum. Para a polícia, Elton era o principal suspeito. Quando foi chamado para prestar depoimento, Elton confirmou que matou a namorada. Inclusive levou os policiais onde enterrou o corpo. No carro dele, os policiais encontraram os sapatos que a vítima tinha saído naquele dia. No veículo ainda estavam as manchas de sangue. Marlise tinha se queixado dos ciúmes de Elton. As amigas pediram, inclusive, para ela procurar a polícia e terminar o relacionamento. Mas Marlise resolveu dar mais uma chance para o Elton. Ela reclamou várias vezes, daí a gente aconselhou ela, vá na delegacia da mulher, abre um boletim de ocorrência, se protege, tudo. Só que sempre aquele ser, né? Você acha que nunca vai acontecer com você. Amigos e parentes de Marlise estavam revoltados no velório. Ninguém conseguia acreditar no que Elton tinha feito. Sábado, os dois juntos na festa da empresa, beijos e abraços. Em seguida, Elton comete o crime. Ele foi autuado em flagrante, está preso na divisão de homicídios. Não estou falando mal do policial, eles fizeram de tudo. Mas eles mesmos ficam revoltados, porque hoje eles prendem e amanhã ele está na rua. A gente espera que pelo menos siga lá uns 20 anos. Ela não volta mais. E ele amanhã ou depois está na rua e pode arrumar outra namorada e fazer a mesma coisa. Se você ficou inconformado com essa história, é porque você ainda não ouviu falar nessa próxima. Coloca aqui as imagens, por favor. O destino desses dois se confundem com histórias trágicas, inclusive dignas de cinema. Maria é ouvida pela polícia e durante o interrogatório para o delegado ela chora. Ela diz que o marido, o Valdir, ele foi morto num assalto. Ela contou para o delegado que 2 ladrões invadiram a casa e queriam levar o dinheiro do cofre. Mas a polícia desconfia da história e acaba descobrindo que, na verdade, Valdir foi morto a mando da própria mulher. Me dá a imagem, por favor. A Maria, você está vendo aí um dos assassinos, um dos acusados do assassinato sendo preso. E esse homem é amante de Maria. É amante de Maria. Põe no ar a reportagem. A Justiça decretou a prisão preventiva de Maria Aparecida Maximiro dos Santos, de 35 anos, viúva do empresário Valdir Diongo. Ela é suspeita de participar da morte do marido. Chegou-se à conclusão de que ela teve uma participação no evento. Durante as investigações, Maria Aparecida prestou vários depoimentos e, de acordo com a polícia, as declarações foram contraditórias. Valdir Diongo era conhecido como Gaúcho. O empresário era dono de uma churrascaria em Varginha. Na noite do crime, Valdir foi visto pela última vez aqui no local de trabalho. Ele bebia cerveja com 2 homens. Os rapazes trabalhavam em uma obra que fica próxima ao restaurante e sempre tinham o costume de vir até aqui. Eles conversaram durante um bom tempo e, segundo testemunhas, Valdir tinha o hábito de contar que guardava dinheiro em casa. Poucas horas depois, ele foi morto dentro de casa. O crime aconteceu no último dia 9. Era o início da madrugada de domingo, quando Valdir foi atacado por 2 homens. De acordo com a polícia, os criminosos queriam R$100 mil que estariam no cofre. Eles não conseguiram encontrar o dinheiro, então decidiram fugir no carro da vítima. A esposa estava em casa no momento do crime. No dia, ela afirmou que foi rendida e amarrada pelos bandidos. Acordei com a boca fechada e a pessoa pedindo para mim não falar nada, ficar quieta, entendeu? Eu fiquei quieta, falando baixinho, e a pessoa só perguntava pela chave do cofre. E eu falava que eu não tinha a chave do cofre, como realmente eu não tenho, e não sei onde que estava. Ele queria a chave do cofre, eu não tenho. Enquanto isso, meu marido só murmurava. Horas depois do crime, a polícia identificou 2 suspeitos. Um deles, Tiago Borges, de 23 anos, que está preso. Ele já tem passagens por roubo.
Na época da prisão, ele negou ser um dos assassinos de Valdir Giongo. Como que você matou o empresário? Não tem nada a ver com isso, não. Por que você matou ele? Tô falando que não tem nada a ver com isso. O outro acusado é Aclébio Balbino de Oliveira Santos, de 31 anos. Ele ainda está foragido. Eles vieram para Varginha para trabalhar em uma obra próxima à churrascaria de Valdir. A polícia determinou a prisão da dupla depois de encontrar várias provas. Dentro da república onde os suspeitos moravam, a polícia encontrou roupas e uma bolsa sujas de sangue. Em um terreno próximo à casa, mais provas. Um par de tênis também com marcas de sangue e um chip de celular todo quebrado. Um outro detalhe que chamou a atenção da polícia foi o fato de que o carro da vítima, que foi levado pelos criminosos, foi encontrado próximo à casa dos suspeitos. Após o crime, nossa equipe conversou 2 vezes com Maria Aparecida. Em todas as entrevistas, ela negou qualquer participação no crime. Se alguém te apontasse como suspeita, o que você diria? Suspeita por quê? Você falaria isso para a pessoa? Isso, por quê? O que eu fiz? Orlando trabalha na churrascaria. A entrevista do garçom é reveladora. Ele conta que no dia do crime deu carona para os suspeitos e os levou até a casa de Valdir. Eu levei sem maldade, sem últimas intenções, você entendeu? Eu não esperava que isso ia acontecer. Eles são diretamente pilantras, eles são safados. Ele já ameaçou eu até de faca aqui nessa mesa aqui, ó. Esses dois? Um deles. Após a entrevista, Orlando foi intimado a prestar depoimento. Maria Aparecida é natural de Marimbondo, no interior de Alagoas. Ela tinha um relacionamento com a vítima há 11 anos. A polícia não descarta a possibilidade de que Maria Aparecida teria um relacionamento amoroso com um dos suspeitos. Maria Aparecida foi presa aqui na casa onde ela morava com Valdir e a filha do casal de 8 anos. A polícia também cumpriu um mandado de busca e apreensão no local. Um computador e um celular foram apreendidos. Depois da prisão da mãe, a menina foi levada para a casa de uma tia. Valmor é irmão de Valdir Giongo. Preocupado com o futuro da sobrinha, Valmor vai lutar pela guarda da menina. Eu vou criar essa filha como fosse um pai. Olha, o helicóptero da Record está sobrevoando São Paulo. Nesse momento você vai acompanhando comigo as imagens ao vivo. São 6h06 da tarde pelo horário de Brasília. Já tem ali um caminhão do Corpo de Bombeiros, hein? Um caminhão do Corpo de Bombeiros atendendo uma ocorrência. Daqui a pouco nós vamos saber todos os detalhes. Tudo o que acontece nas principais capitais, você também acompanha pelas lentes do helicóptero da Record. Agora sim, a viatura do Corpo de Bombeiros, o caminhão do Corpo de Bombeiros vai ganhando velocidade nas ruas de São Paulo. A gente vai levantar, junto com o pessoal do 193, a ocorrência que está sendo atendida aqui na capital e daqui a pouco eu levo até você os detalhes. Está preso o homem acusado de ter abusado sexualmente de 4 mulheres em São Paulo. Alexandro, de 37 anos, foi reconhecido por todas as mulheres. Dá a imagem para mim. Você vai vendo o momento exato da prisão. Foi depois do último ataque. Deixar a justiça... E aquela arma lá, você conseguiu onde? Ele abordou uma mulher de 27 anos perto de uma estação de trem de São Paulo. A jovem foi rendida e abusada, ele pediu para a vítima ir embora. Quando ela começou a correr, encontrou um policial militar. Foi avisado e prendeu o bandido. Põe no ar. Preste atenção neste homem. Ele é acusado de estuprar diversas mulheres em São Paulo. Alexandro Ramos tem 37 anos. Um homem que se aproveitava das mulheres que caminhavam sozinhas. As vítimas eram escolhidas a dedo. Sempre mulheres jovens e bonitas. Nós estamos bem ao lado da estação Domingos de Moraes, aqui na zona oeste de São Paulo. E aqui, o lugar escolhido por Alexandro para cometer os crimes de estupro. As vítimas saíam da estação e vinham a pé, como essa senhora está fazendo. Porque depois desta rampa no final, eles têm acesso à avenida, ao transporte público aqui de São Paulo. O Alexandro ficava bem aqui onde eu estou, encostado nesta mureta, esperando a vítima chegar. A mulher se aproximava. Ele aqui segurava no braço dela, apontava uma arma de fogo e falava o seguinte: se você não me obedecer, eu vou te matar. As mulheres, as vítimas, eram obrigadas a subirem por aqui, irem até aquele canto, e lá o estupro acontecia.
Alexandro teria estuprado pelo menos 4 mulheres neste canto. Ele foi preso logo após cometer o crime com uma jovem de 27 anos, a última vítima deste homem. Após o estupro acontecer, ela saiu e foi em direção à estação para poder pedir ajuda. Pouco mais à frente, veio ao encontro dela 2 policiais fazendo uma ronda, já que nesta região havia vários casos de estupro e a polícia fez um trabalho reforçado. Ela anunciou, disse o que tinha acontecido e naquele canto, no final da rua, uma rua sem saída, estava quem? Alexandro. A ele foi dada a voz de prisão. Alexandro se diz inocente, foi levado para a delegacia e bem perto dele, ainda ali, os policiais encontraram um simulacro de pistola que ele usava para poder render as vítimas. Alexandro Ramos, de 37 anos, foi reconhecido por 4 vítimas que compareceram até agora aqui à Polícia Civil. O que chamou a atenção é que uma delas foi estuprada no ano de 2013, o que leva a polícia agora a acreditar que Alexandro tenha feito mais vítimas. Este homem não quer mostrar o rosto. A filha dele foi uma das vítimas de Alexandro. Segundo o pai, a filha nunca se esqueceu do rosto, que marcou a vida dela para sempre. A reação dela foi, não demorou 2 segundos, ela confirmou, falou, é esse cara, não tem dúvida, e depois ela foi levada para uma sala onde colocaram ele no meio de mais 4 pessoas, ou 3, não me lembro, né? E também não pestanejou, ela, certeza absoluta. O acusado não tinha passagens pela polícia. Alexandro é casado e tem um filho de 6 meses. Para o pai da jovem, a prisão do homem que teria estuprado a filha traz um alívio para toda a família. É um peso que a gente tira porque, na realidade, eu fico imaginando a dor que eu senti, né? O que outros pais e outras mulheres sentem. Agora tem um detalhe importante. A polícia acredita que, mostrando a imagem desse maníaco, outras mulheres possam procurar o delegado para deixar esse homem ainda mais tempo preso. Eu vou direto com o Bruno Peruca, que fez essa reportagem e traz outros detalhes. Boa noite, Peruca. Boa noite, Bate. Olha, a polícia, igual você acabou de falar, a polícia acredita que ele tenha feito mais vítimas, porque a primeira mulher que fez o reconhecimento, ela foi vítima no ano de 2013. Então, para quem estiver acompanhando nesse momento Cidade Alerta, é de muita importância, quem fizer o reconhecimento, procurar a polícia e ajudar a polícia a manter esse homem atrás das grades. Ele permanece preso e vai ficar preso, porque afinal de contas, né, Bate, 4 mulheres já o reconheceram. Pelas informações, 2 ladrões são presos em flagrante depois de tentar assaltar uma loja de informática. Eles não esperavam que uma das funcionárias fosse reagir. Ela aproveitou o momento de distração do criminoso e roubou a arma com uma coronhada no bandido. Põe no ar. Na delegacia, os assaltantes fazem graça. Acenam para a câmera sem se preocupar com nada. Gabriel diz que nem sabe por que está preso. Estava lá na porta de casa com a minha mãe. Falei quando eu acordei na viatura, filho. O outro criminoso dá risada e também finge não saber o que está acontecendo. Não lembro de nada. Você está com a cabeça machucada por quê? Os caras chegam me batendo. Cleiton Carlos da Silva tem 19 anos. Está com a cabeça enfaixada porque levou uma coronhada durante o assalto. Quem bateu no bandido foi esta funcionária que não quer se identificar. Ela nunca tinha encostado a mão numa arma, mas não pensou 2 vezes quando um dos assaltantes deixou o revólver em cima do balcão. Nunca pegou numa arma? Primeira vez. E você pensou em atirar? Você não teve medo? Não, disparou. A hora que eu dei a coronhada nele, foi até a hora que o policial entrou. Aí a arma disparou. Na hora que você bateu a primeira vez, ele caiu? Foi, aí ele caiu. O assalto a esta loja de informática parou uma das principais avenidas da zona oeste de Ribeirão Preto. Os assaltantes invadiram a loja às 10 horas da manhã. Tinha muita gente na rua. Os criminosos entraram se passando por clientes, mas logo sacaram a arma e anunciaram roubo para 3 funcionárias que estavam no balcão de atendimento. Eles só não imaginavam que no andar de cima trabalhavam outras 7 pessoas, que chamaram a polícia. Além de Gabriel e Cleiton, outros 3 suspeitos foram levados para a delegacia. Eles estavam na porta da loja e correram na hora da confusão. A arma que os criminosos usaram, um revólver calibre 38, foi apreendida. Os 2 bandidos saíram da Fundação Casa há pouco tempo.
Gabriel, que não lembrava por que estava na delegacia, agora assume por que age com violência. Teve que meter o revólver mesmo. É assim que vocês pensam? Eu penso assim, eu já não posso falar pelos outros, né, senhora? Você está pronto para qualquer coisa? Estou pronto para qualquer coisa. Até se for preciso atirar. Até se for preciso atirar para não perder minha vida. Quem está do outro lado do crime também pensa a mesma coisa. Ou é você ou é ele. E naquele momento você pensa? Que seja ele. Não, eu não quero ver minha mãe sofrendo. Então que seja ele. É o retrato da impunidade aqui no Brasil, não é? São bandidos inescrupulosos que se aproveitam nessa legislação tão fraca aqui do país para atacar e sabem que absolutamente nada acontece com eles. Agora, olha isso daqui. Se não tem lei para punir bandido, os próprios bandidos fazem leis para punir os seus rivais. Quer ver? Me dá a imagem. A polícia foi... Não, pode segurar aqui um instantinho a imagem do jacaré. Polícia foi prender um dos traficantes mais perigosos do centro-oeste do Brasil. Quando chegou na casa do traficante, encontrou um poço e dentro desse poço estavam jacarés. Quer ver? Pode dar a imagem que acabou de chegar, são imagens inéditas, você vai vendo comigo. Uma porção de jacarés e esses traficantes deixavam os jacarés ali. Aí, por exemplo, chegava um bandido rival, um bandido que tinha infringido as leis da comunidade. Ele era torturado com jacaré. Chegava um usuário de drogas que não pagou a conta para o traficante-chefe. Era torturado com jacaré. É inacreditável a violência desses traficantes. Põe no ar. Foi nesta casa, em um bairro da periferia de Várzea Grande, cidade ao lado de Cuiabá, que foi preso o traficante Wagner Martins de Almeida, de 34 anos. A polícia militar estava em rondas pelo bairro quando abordou uma pessoa e depois chegou até o local. Wagner tinha drogas, dinheiro e uma espingarda de pressão. Após a prisão do traficante, a polícia descobriu a novidade. No quintal dos fundos da casa, esse poço, com mais de 7 metros de profundidade, onde ele cria jacarés. A suspeita é que ele utilizava tanto o poço quanto os animais para ameaçar os clientes devedores de drogas. A ocorrência foi inusitada para a polícia militar, que descobriu o poço e suspeitava até que o traficante teria jogado alguma vítima para os jacarés. A suspeita é que possivelmente, eles conduziam essas pessoas e apresentavam esses jacarés, caso não efetuasse o pagamento das drogas. Os policiais do Batalhão Ambiental e o gerente de fauna da Secretaria do Meio Ambiente usaram redes e um laço no resgate. Mas o trabalho foi difícil, mas o poço teve que ser esvaziado com uma bomba. Depois de mais de 4 horas de trabalho, os 2 jacarés foram resgatados do poço. Você vai vendo comigo o flagrante exclusivo aqui da Record. Um bandido em fúria vai tentar quebrar a viatura da polícia até ser imobilizado com arma de choque. Eu volto já já. Sem perder tempo, hein? O bandido surta. Me dá a imagem que acabou de chegar. São imagens inéditas. Você vai vendo um bandido completamente fora de si. Vai quebrar o carro ali. Cuidado, cuidado. Ele tenta quebrar a viatura da polícia, vai ser imobilizado. Repara, antes de acertar a viatura, ele toma um choque. O policial dá um choque no suspeito. Com o taser, a arma que dispara. Abre o áudio. Elétrico. O rapaz foi dominado. dominado. O nosso repórter acompanhou tudo de perto, até a prisão. Veja comigo a reportagem inédita, Brasil. Ele vai quebrar o carro ali. Olha, a situação aqui ficou meio complicada. O rapaz chegou aqui meio alterado, Pode chamar, derrubou a moto da Polícia Militar. Eu não sei nem onde é que eu tô me jogando no meio da besta fera. O que foi que aconteceu, moço? Porque eu sou preso da CAEL e não sei onde é que tô e não quero me deixar nem na CAEL. Me jogaram aí, eu não sei mais nem onde é que eu tô. O que o senhor tá fazendo aqui? Olha, opa, ele tá agressivo, ele vai quebrar o carro ali. Vai quebrar o carro ali. Cuidado, se protege. Olha o taser. O policial deu o taser, ele caiu, dominou, não tinha o que ser feito. O policial teve que agir rapidamente com o taser, a arma que dispara aquele choque elétrico. O rapaz foi dominado, ele chegou muito alterado, dizendo que precisava voltar para algum local. Aparentemente, ele seria uma pessoa precisando de algum medicamento, ou está sob efeito de algum entorpecente. Ele pegou o barrote de madeira, partiu para cima dos automóveis,
quando o policial rapidamente agiu para evitar um dano maior ao patrimônio ou até mesmo um ferimento grave de uma pessoa aqui na central de plantões da capital. Ele já tinha derrubado as motocicletas da Rocan. Ele foi para cima do pessoal juntamente com a viatura. Ele iria usar o porrete. Esse barrote na cabeça de alguém tinha feito um estrago grande. As pessoas ficaram muito assustadas aqui na central de plantões da capital. Olha só, ele pegou isso aqui, um pedaço de madeira, estava aqui abandonado, estava jogado. Ele se armou com um barrote de madeira. Foi o primeiro objeto que ele viu e agora está aqui já algemado. E vai ter que ser encaminhado aqui para a delegacia. Eu nem sei onde é, quem sabe eu não sei mais de nada, só sei. Sou de Uricuri. Sertão? Sim. Veio para cá há quanto tempo? Eu estava na Barreira de Campelo. O senhor está preso, é isso? Passei um ano na paz. O que foi que você fez para ir para o presídio? Tráfico. Tráfico. E agora veio parar aqui? Passei, eu não sei, eu só sei que eu quero ir para casa. Eu sei onde é minha casa, é no Uricuri. Por que o senhor está dormindo em casa? Porque eu não tenho dinheiro para ir para casa, eu vou ficar no meio da rua, o senhor mais está preso. Mas o senhor está dormindo em casa ou está dormindo na cadeia? Eu estava dormindo numa casa de apoio. Casa de apoio para quê? Tipo de problema? Quero ir mais para lá, não, que lá não dá certo para mim. Qual é o teu problema que você precisa de casa de apoio? O senhor toma remédio controlado? Não. Usa droga? Me trouxeram, foi assim, me tiraram da PAI. E eu estava sem dinheiro para ir embora. Aí disseram, você vai para casa de apoio. A polícia vai fazer a avaliação. José Alves da Silva, 26 anos de idade. Ele, conhecido como Babalu, já esteve na Barreto Campelo, segundo o próprio rapaz. E atenção, policiais são atacados. As imagens do confronto acabam de me chegar. Põe no ar, por favor. Você vai vendo comigo. Moradores gravaram o momento exato em que criminosos entram em confronto com a polícia. Já tem informação de uma pessoa baleada, hein? Os policiais estavam fazendo uma patrulha perto de uma mata quando foram atacados pelos traficantes. Informação de um baleado. Põe no ar a reportagem inédita. Da janela de casa, moradores registraram os momentos de tensão. É possível ouvir os tiros. Após o intenso tiroteio, a Polícia Militar cercou a região. Nos principais acessos às comunidades Babilônia e Chapéu Mangueira, no Leme, houve reforço no patrulhamento. Nas redes sociais, moradores do bairro relataram os momentos de tensão. Segundo o Comando de Polícia Pacificadora, policiais militares foram atacados por criminosos em uma localidade de mata, no Morro da Babilônia. Houve uma intensa troca de tiros e um suspeito foi baleado. O ferido foi levado para o Hospital Miguel Couto, também na Zona Sul. O grupamento de intervenções táticas foi acionado e as comunidades que foram pacificadas em 2009 receberam reforço de militares de outras UPPs e do batalhão da PM de Copacabana. Durante a ação foram apreendidos rádios transmissores, 2 pistolas, munições, 4 granadas, facas, toucas ninja e drogas. O policiamento permanece reforçado na região. Vamos saber se até agora a polícia continua cercando o local com o nosso Hernani Alves, que fala direto do Rio de Janeiro. Boa noite para você, Hernani. Boa noite, Bate. Exatamente, policiais militares estão fazendo buscas na área de mata, onde aconteceu esse intenso confronto. Pelo menos 10 bandidos atiraram contra os agentes da UPP, a unidade de polícia pacificadora, provocando esse tiroteio que a gente acompanhou na reportagem. Vale destacar, Bate, que isso tudo aconteceu a 50 metros de uma trilha muito frequentada por turistas. Por sorte, no momento do confronto, já não havia mais visitantes no local, Bate. Obrigado, Hernani. Quero aproveitar que estou conversando com o meu querido, brilhante apresentador e repórter lá do Rio, Hernani Alves, para agradecer a audiência do nosso Balanço Geral Manhã no Rio essa semana. Todo dia, 6 da manhã para São Paulo e 6h30 para todo o Brasil. Olha, a menina Gabriele, de 6 anos, que estava desaparecida há quase uma semana, foi encontrada já morta perto de um matagal. Me dá a imagem, por favor, porque a polícia, nesse momento, tenta descobrir quem matou a garotinha, hein? Ela sumiu quando estava na casa da tia, a prima e ela foram brincar na rua, mas Gabriele não voltou para casa. A polícia encontrou o corpo, mas até agora não conseguiu desvendar o caso, que é um dos maiores mistérios da cidade.
O corpo de Gabriele foi encontrado por moradores da região. Ele estava nesse local, num saco branco, a cerca de 150 metros do apartamento da tia. Mas essa é uma área onde muita gente já tinha procurado pela criança e nada havia sido encontrado. Tudo indica que o assassino tenha abandonado o corpo de Gabriele na manhã desta quinta-feira para que todos achassem. Fizemos um mutirão lá, vasculhamos toda aquela área. Realmente, onde o corpo foi encontrado lá, não estava esse saco lá. Provavelmente foi descartado lá na data de antes de ontem ou ontem. Desde o último sábado, as buscas pela menina foram intensas nessa região. Moradores vizinhos, parentes e amigos da família se comoveram com o desespero da mãe que procurava pela filha de apenas 6 anos. Fotos de Ana Gabriele foram compartilhadas na internet e pelas redes sociais foram enviados muitos pedidos de ajuda. Um monte de gente ajudou nós, um mutirão de gente, quanto todo mundo da cidade. Os dias foram passando e a família não teve qualquer pista ou denúncia sobre o paradeiro de Ana Gabriele, que desapareceu enquanto estava sob os cuidados de uma tia. A mãe da menina relembra que não queria que a filha tivesse saído de casa naquele dia. Mas Ana Gabriele teria insistido muito para ir à casa da tia, onde se encontraria com a prima e passaria a tarde brincando com ela. Eu não queria deixar ela ir, ela quis ir, eu deixei. Ela saiu com a minha filha Júlia para brincar algumas vezes, só que ela voltou. Aí quando foi às 8h30, a minha irmã ligou para me levar a nenenzinha dela de 3 meses, que eu estava cuidando também. Fui até o carro entregar a nenenzinha e nisso pedi para minha filha Júlia buscar a bolsa. A Júlia buscou a bolsa e ela correu atrás da Júlia. As garotas teriam se desencontrado nessa escada. Enquanto a prima dela de 10 anos seguiu o caminho da direita, Ana Gabriele possivelmente passou por esse outro corredor. Ela virou aqui, essa esquina, e a partir daqui a garota não foi mais vista. Na hora do desaparecimento de Ana Gabriele, esse portão, que fica a menos de 50 metros do apartamento, estava aberto. Para a família, pode ter sido por aqui que Ana Gabriele tenha saído. Ana Gabriele era a primeira filha de Suzana. Ela morava com a mãe, um irmãozinho e a avó na cidade de Conchal. Para a família, Ana Gabriele era uma menina alegre e muito esperta. Ela é uma menina muito especial, querida, sabe? Sorridente, feliz. Ela não merecia hoje estar passando por isso. Durante todos esses dias sem notícias de Ana Gabriele, a mãe Suzana viveu sob efeito de medicamentos e se emocionou muito em vários momentos. Quero minha filha, quem tiver com a minha filha, traga a minha filha, eu não aguento mais. Quero minha filha. Ela só fica desse jeito, ela não come, não bebe, ela só fica falando que quer a filha dela. A angústia dessa família terminou na tarde desta quinta-feira, quando o avô recebeu a notícia de que o corpo da neta tinha sido encontrado. A gente ficou desesperado, eles não deixaram a gente ver e como eu vi ela pela última vez, eles levaram no hospital onde está o corpo dela e eu reconheci a roupa, ela está horrível. A família não teve a possibilidade de velar o corpo de Ana Gabriele. Assim que o caixão chegou no cemitério de Conchal, foi direto para o sepultamento. Eu implorei por uns 10 minutos, mas vai deixar só 5 minutos, que não tem condição de deixar mais. Eles acreditam que ela deve ter morrido naquele mesmo dia, por estado do corpo, né? Suzana não acompanhou a despedida da filha. A cerimônia comoveu todos que participaram. Eu prometo que eu vou vingar sua morte, filha. Eu prometo, eu vou vingar sua morte. Com a minha mão eu vou vingar sua morte, eu prometo. Eu prometo, filha. A morte da criança, de apenas 6 anos de idade, ainda é um mistério para a polícia. As versões apresentadas se contradizem em alguns pontos específicos, como, por exemplo, o tempo entre o desaparecimento dela e as primeiras buscas.
essa faca encontrada com o corpo e uma outra que vão ser analisadas pela perícia. De acordo com o delegado de Conchal, a hipótese de ter ocorrido um acidente foi descartada, até porque um laudo preliminar mostrou que Gabriele sofreu uma lesão no crânio, teve 2 costelas quebradas, além de cortes no pescoço. O laudo oficial do IML vai apontar se houve abuso sexual e qual a causa da morte. Esse documento deve ser apresentado pelas autoridades nos próximos 30 dias. Pela primeira vez, o namorado de Rosângela, tia de Ana Gabriele, falou sobre o que se lembra do dia em que a criança desapareceu. Eu cheguei, a rua estava na porta, né? Daí ela falou, Bruno, vou levar a menina da Suzana lá fora. Eu falei, beleza, né? Eu peguei, as meninas estavam tudo pegando bolo no fogão, fui lá, peguei 2 pedacinhos de bolo, deitei no sofá o mais comprido e elas no outro, que é a poltrona, né? Daqui a pouco o celular da Rô tocou, ela foi lá, pegou o celular da Júlia, que é a maior filha da Rô, e saiu correndo. Nisso a Gabriela saiu atrás, entendeu? Daí eu vi que ela saiu pela porta, mas daí eu não vi mais nada. O que aconteceu? Depois a Rô, depois de não sei quantos minutos, ela voltou chorando, Bruno, a menina sumiu. Você não viu? Eu falei, eu vi na hora que ela saiu atrás da Júlia. Além de Bruno, outras 5 pessoas já foram ouvidas e negaram qualquer envolvimento com o crime. Muito cruel para estar naquele estado. Essa pessoa deixou alguma prova naquele material, tem prova. Deus vai iluminar que tem prova e que vai chegar até esse bandido. E que nós vamos ver a cara dele, para ele não fazer isso com nenhuma criança de ninguém, um ser inocente. Se ela tivesse feito mal para ele, você não tirava razão se fosse um adulto. Mas uma criança, por quê? Indefeso. E atenção, Brasil, acaba de me chegar a informação que foi preso o homem apontado como assassino de Gabriele. Eu vou direto com o nosso Bruno Peruca. Era o vizinho dela, é isso, Peruca? Exatamente, viu, Bate? Ele já foi preso, já confessou o crime. Trata-se de Marcelo Pedroni, de 30 anos. Só que ele morava no andar de baixo da tia. O que aconteceu? A garotinha subiu as escadas para poder até o apartamento da tia, só que ela se confundiu no andar e entrou no apartamento errado. Quando o homem que estava sentado no sofá viu a garotinha, ele já começou a atacá-la e acabou matando esta menininha de apenas 6 anos dentro do próprio apartamento e depois jogou o corpo em um local bastante afastado, né, de onde ele morava, para poder tentar enganar a polícia, mas não teve jeito. E me chega mais uma informação, põe a foto da Gabriele, por favor. Nesse momento me informam que a população da cidade tentou linchar, tentou fazer justiça com as próprias mãos contra o vizinho acusado do assassinato, só que não se deve fazer justiça com as próprias mãos. Deixa o caso agora para a polícia resolver. Me dá o helicóptero da Record, hein? Me dá o helicóptero da Record. Você vai vendo comigo uma baita de uma confusão. Agora aqui em São Paulo, são pelo menos 8 viaturas da Polícia Militar cercando uma área. Já tem a informação qual que é a confusão aí? Porque é das grandes, hein? Olha o que tem de viatura de polícia, de ambulância do Corpo de Bombeiros. Um caso grande, hein? Um caso grande que acaba de acontecer em São Paulo. Eu tô levantando a informação e daqui a pouco eu volto direto pro nosso helicóptero. Chegou já. Troca de tiros. Dá a imagem lá do helicóptero. Troca de tiros. Policiais acabam de trocar tiros com bandidos. A informação é que há uma pessoa baleada, outros bandidos conseguiram fugir e nesse momento o cerco vai sendo montado. Daqui a pouco eu volto direto do helicóptero com outras informações. Está preso o maníaco que seduzia e abordava as vítimas, a maioria adolescente em frente a escolas. Fabrício, esse é o homem, olha, esse é o maníaco. Esperava as meninas na saída da escola, abordava, trocava telefone, trocava o perfil de redes sociais com as meninas, pedia foto das meninas nuas. Elas enviavam e depois começava a chantagem. Põe no ar. Um homem de 22 anos que tinha como hábito abusar e torturar psicologicamente de meninas na cidade de Canoas. Crianças e adolescentes eram escolhidas pelo maníaco pela beleza. Com o celular, ele usava a rede social para tentar uma aproximação com as vítimas. Depois disso, passava a ameaçar as meninas, querendo fotos íntimas. Neste depoimento gravado pelos policiais, ele confessa os crimes. Essas fotos que elas mandavam pelo Face, pelo WhatsApp. Mandou pelo Facebook, a mandou pelo WhatsApp e mandou pelo WhatsApp. Fabrício Estigarribia diz ainda que sabia que era errado, mas nunca achou que seria preso. Esta mãe, que não quer mostrar o rosto, viveu momentos delicados com a filha. A menina foi uma das vítimas do maníaco e por muito tempo foi ameaçada.
Eram tons assim bem ameaçadores, assim, ó. Não me interessa, me manda as fotos, tira o celular do sabe, coisas assim, sabe, bem baixas, bem vulgar, sabe, coisa de bagaceira, mas bagaceira que tá lidando com uma pessoa frágil. Porque se é para mim que ele manda aquelas mensagens, eu já vou ler com outros olhos. A mãe só descobriu que a filha estava sendo ameaçada pelo homem depois que foi chamada na escola pelo baixo rendimento escolar. Foi aí também que uma professora disse que fotos íntimas da menina estavam circulando no colégio. Depois de uma conversa, a mulher iniciou uma investigação por conta própria, descobriu novas vítimas e trouxe o caso aqui para a Polícia Civil. Foi aonde que eu decidi registrar a ocorrência direitinho, correr atrás da outra mãe, auxiliar a outra mãe, buscar e levar. E daí foi onde que tudo se desencadeou para no outro dia seguinte as gurias tomarem o depoimento delas em particular. E daí foi tudo assim que as coisas foram se desencadeando. Com medo de ser preso, o maníaco fugiu para Santa Catarina e passou a morar na cidade de Balneário Camboriú. O delegado que investigava o caso tinha todos os passos do homem monitorados e montou uma operação para a prisão. Até agora, os policiais têm pelo menos 3 vítimas identificadas, mas este número pode ser muito maior. Ele próprio se classifica como compulsivo sexual. Isso não são palavras minhas, não são palavras médicas, são palavras do próprio acusado. A menina de 15 anos agora passa por tratamento psicológico para tentar retomar a rotina. Para a mãe, um pesadelo que não vai ser esquecido tão cedo. Então, aconselho que contem para suas mães, por mais que doam, as suas mães são suas melhores amigas, elas lhe protegem. Não se deixa levar por um vagabundo qualquer, porque às vezes ele vai causar um dano tão grande para elas que não tem, é irreparável. Eu vou direto para Porto Alegre com a nossa Paloma Poeta, que tem novas informações. Boa noite, Paloma. Boa noite, Bate. Boa noite a todos. Olha, eu acabei de conversar com o delegado responsável pelo caso, o delegado Pablo Rocha, e ele descreveu, Fabrício, como sádico. Ele disse que esse tipo de comportamento, a forma como ele levava essas vítimas, apresenta sadismo. Ele disse que o que ele fazia? Primeiro ele conseguia as fotos íntimas, ele era muito atraente, ele ia conseguindo conquistar as vítimas, conseguia essas fotos íntimas e depois ameaçava elas, caso elas não fossem se encontrar com ele. Todas as vítimas têm entre 14 e 15 anos. São 3 vítimas confirmadas, mas 2 ainda estão sendo investigadas. Bate. Obrigado, Paloma. Atenção, 4 bandidos invadem um clube, fazem 50 pessoas reféns. As vítimas participavam de um campeonato de pôquer. Veja. As imagens do salão de festas registraram a violência dos bandidos. As pessoas que estão no local ficam paradas enquanto eles vasculham o espaço. Um dos assaltantes chuta uma caixa na direção das vítimas. O outro joga uma garrafa para cima. A todo momento, os bandidos fazem ameaças e apontam um revólver para os reféns. Este homem de gravata vermelha sai com as mãos na cabeça e faz tudo o que os ladrões pedem. E mesmo assim, fica frente a frente com 2 armas. A mulher que está em pé, encostada na parede, é obrigada a se abaixar. Em seguida, o assaltante de camisa azul pega uma espécie de caixa e tenta quebrá-la em busca de dinheiro. Veja que ele usa até a arma para tentar abrir. Ele dá 1, 2, 3, 4 golpes na caixa e, como não consegue, joga o objeto no chão. Quem está no local jamais vai esquecer estas imagens. Este homem, que prefere não mostrar o rosto, era um dos jogadores e também foi agredido pelos bandidos. Ele entrou tocando terror, fechou a porta e começou todo mundo no chão, começou a agrediu o diretor do torneio. Eu estava na primeira mesa, ele me agrediu, deu 2 chutes na minha costela, agrediu um amigo nosso do lado também. A gente estava jogando campeonato, mas estava pedindo dinheiro da banca, eles acharam que era um cassino e tocando terrorismo, batendo barbaridade demais. Cerca de 50 pessoas estavam no salão de festas, que fica em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Elas participavam de um torneio esportivo de pôquer e em um dos intervalos da competição, os 4 criminosos chegaram. Para entrar no local, os assaltantes agrediram o segurança, que estava bem aqui na porta. E assim que entraram, eles fecharam o salão e lá dentro fizeram um verdadeiro arrastão, com muita violência e covardia.
Teve um ladrão que sentou em cima das minhas costas e foi com o revólver pedindo dinheiro do outro. Bateu o revólver na minha cara pedindo dinheiro pro outro. Além do segurança, quem está na porta também é rendido pelos criminosos. Eles são obrigados a entrar no salão de festas com as mãos para o alto. Veja que este rapaz de camisa rosa percebe a movimentação estranha e se esconde. Quando os dois assaltantes passam com as vítimas, ele tenta fugir, mas dá de cara com os outros criminosos que o obrigam a entrar. Este outro rapaz trabalhava no local e ficou apavorado. Eles falavam todo momento que eu vou matar um agora, deixa eu escolher aqui quem eu vou matar. Eu quero matar um, e o outro falou, mata. E eles se comunicavam de ladrão, um chamava o outro de ladrão, ô ladrão, e tal. E foi aterrorizante. Segundo as vítimas, os bandidos ficaram por aproximadamente 30 minutos dentro do salão de festas. E nesse tempo, quebraram vários equipamentos. O registro das câmeras de segurança é a única pista que a polícia tem dos bandidos, que ainda não foram identificados. Os militares rastrearam um dos aparelhos levados e conseguiram recuperar outros 5 telefones. Eles estavam dentro de uma sacola, jogados em um lote vago.